Você sabe aquele cantinho da sua casa que você não sabe o que fazer? Aquele cantinho misterioso que você pensa e não consegue chegar numa conclusão? Hoje, no nosso episódio aqui do Escadas para o Sucesso, você vai ter a solução. Seja bem-vindo ao episódio número 26 e estou aqui entusiasmado com todos isso. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer primeiramente a Deus por dar essa oportunidade por estarmos aqui e a Jesus Cristo, né, que é a nossa primeira escada, que só Ele nos leva a Deus. Então, temos uma convidada muito especial aqui agora, de peso grande, né? Vou apresentar ela aqui. No episódio de hoje, do Escadas para o Sucesso Podcast, estamos recebendo uma convidada que entende, como poucos, o poder transformador dos ambientes. Ione Nóbrega, fundadora da Ione Nóbrega Decor, une sua experiência no mercado imobiliário com paixão pela decoração e design de interiores, para criar espaços que encantam, acolhem e, acima de tudo, valorizam o imóvel e a experiência de quem o habita. Com uma trajetória sólida, atendendo clientes exigentes, de residências a ambientes comerciais, Ione alia bom gosto, funcionalidade e estratégia em cada projeto. Ione, seja bem-vindo ao nosso Escadas para o Sucesso. Eu tenho a honra de recebê-la aqui, uma alegria por você ser minha amiga de muito tempo, de várias histórias também, né? E assim, estou entusiasmado para a gente conversar aqui e você colocar o seu melhor seu aí. Tá ótimo. Seja bem-vinda. Aldo, é um prazer estar aqui com você, que delícia, sair da obra hoje, na minha correria, vida louca, você sabe, né? É, a vida verdadeira, né? Verdadeira, que a gente vende isso, aqui. Não tive tempo de ir lá, né? Ainda brinquei com você, não fui lá fazer meus cachos para ficar lindona na tela, mas o que eu quero trazer para você hoje e para o seu público é conhecimento, é realizações, são possibilidades e voar alto. Maravilha! Tá? Que Vamos bom. lá, então, falar um pouquinho. Vamos lá. Eu vi que você fez uma chamada de dicas, né? Daquele canto que você tem lá no... Todo mundo tem, quem não é da nossa área, às vezes fala, Ione, pelo amor de Deus, eu não tenho esse dom. Às vezes realmente a gente corre para um socorro, mas todo mundo tem esse dom, porque eu acho que toda casa tem que ter a sua personalidade, né? Às vezes o cliente fala, mas eu queria assim. Aí a gente vai unir aquela cor, aquele gosto, e a gente vai chegar num consenso com ele, vai deixar assim maravilhosa. Eu falo até pelo meu apartamento, assim, que é uma coisa que quando eu chego na minha casa, eu falo, gente, que delícia estar aqui. Né? Você conhece, você já teve... teve... Eu já fui lá. Não é porque eu tô aqui não, mas vale a pena conhecer. Então, e é isso que eu quero passar para o seu público, para os seus telespectadores, as pessoas que têm essa necessidade e às vezes não têm a condição financeira na real, porque hoje decorar, reformar é um produto alto hoje. E às vezes com o minimalismo, né, que é uma obra menos é mais, a gente consegue fazer coisas espetaculares. Essa é a câmera que eu... Isso, essa daí, exatamente. Então tá. Eu vou falar um pouquinho da onde essa proposta que eu faço hoje com a minha equipe. E eu vim do mercado imobiliário, você sabe. Eu gostaria que você fizesse assim, desse uma explanada, né? Em 1990, eu ainda brinco, 1900 e bolinha quadrada, faz muito tempo, e eu tive uma trajetória de 30 anos dentro do mercado imobiliário. E isso já me deu assim, porque eu sempre trabalhei em lançamentos, e o lançamento era uma coisa que você vê assim,
a terra e os tijolinhos subirem, e aí você vê a conclusão, acompanha o decorado. Isso foi me despertando, esse gosto que eu tenho pela arquitetura. Isso já vem de criança também, de querer mexer com cimento, com areia, com as coisas. E eu fui aprimorando isso na minha carreira. Então, isso foi muito importante para a minha equipe, porque eu ensinava um pouco de arquitetura para venda. Né? Eu falei, você tem que saber mexer com uma fita, porque o cliente entra no espaço, ele fala, gente, é muito pequeno. Você não tem noção do que eu faço em 20 metros. Nessa carreira sua aí, você foi um agente de treinamento. Então, a minha muito bem sucedida no mercado imobiliário, graças a Deus, eu sou assim eternamente grata por ter me despertado essa profissão que em 1990 era uma profissão muito masculina, né? Eu sou filha de corretor de imóveis. Nossa. O meu pai criou 10 filhos na corretagem. E assim, para mim foi muito prazeroso, porque eu entrei nesse mercado, meu pai desaprovava. Isso não é para mulher, filha. Falei, é sim, pai, eu quero experimentar. E depois o meu pai teve muito orgulho do meu sucesso no mercado imobiliário. E eu fiz minha trajetória e aí depois eu quis já me aposentar, porque graças a Deus eu cheguei no meu patamar de conforto, que eu não precisaria mais trabalhar sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. E aí eu queria já curtir um pouco mais da minha vida, dos meus netos, dos meus filhos. Então hoje eu trabalho com arquitetura. A arquitetura é maravilhosa, porque a minha cabeça é uma máquina de pensamento, então eu penso dia e noite, eu olho um projeto, eu quero entender ele, eu quero entender a personalidade de quem vai morar, do filho. Então, quando eu vou fechar um projeto, eu quero falar até com a criancinha, porque eu acho que essa entrevista de conhecimento da família que vai viver ali, eu falo, não é só para o casal, para o pai e para a mãe, é para uma família. Então a gente tem que pensar num todo, e isso é espetacular, Aldo. Porque você vende uma alegria. E quando você põe uma adolescente ou uma mocinha, que às vezes ela falou, nossa, eu vou fazer parte disso, de poder opinar, fica tudo muito mais divertido, né? E você vai tendo seus aliados, as pessoas que você vai conquistando e conquista uma família toda. Eu sou uma pessoa assim que a gente termina tomando café junto no final, porque eu busco sempre o melhor para aquela família, né? E a arquitetura é mágica, né? A venda, cada coisa que acontece, e o mais importante é a gente respeitar quem vai morar, não tirar, ai não, mas isso não é legal, isso é de pobre ou é de rico. A gente tem que entender o que a pessoa quer naquilo. Tá? E retomando aquele que a pessoa pode trabalhar sozinha, hoje eu tenho um nicho na minha empresa que a gente faz uma consultoria. Certo. Então a pessoa fala, Ione, eu tenho um canto lá, eu posso trabalhar com ela de algumas formas. Eu cobro um honorário e fico com ela 1 ou 2 horas, o que ela achar que é legal, e eu vou criar ideias com ela ali. Ou ela captou e ela pode fazer sozinha depois, ou ela fala, você me ajuda? A gente pode. Tudo isso é pensado. Eu nunca deixei um cliente na mão, isso é muito legal. Então eu vou tentar adequar e a gente seguir juntas aquele campo. Eu vou fazer um projeto, eu vou desenhar, eu vou mandar para ela, ou ela vai executar sozinha, ela pode me ligar e a gente troca ideias. Ione, vamos comigo às compras. Gente, eu tenho todo esse público hoje. Que legal. Entendeu? Que legal. Então eu atendo. Teve um caso de uma psicóloga que ela não conseguiu me levar para a obra dela, porque não deu para eu pegar, eu estava atolada de obras, tudo. Aí ela falou, eu vou tocar sozinha. Eu falei, então, qualquer necessidade eu executo junto com você, faço uma consultoria. E foi muito legal, ela executou, e aí ela me chamou, eu tive um problema aqui e ali, preciso de soluções. E a gente resolveu tudo com soluções mesmo, porque a arquitetura é um projeto, é uma coisa de resolver também. Não é só de, sei lá, mostrar tudo maravilhoso no papel, é isso e acabou. Às vezes, no decorrer da obra de quem está tocando, meu pedreiro deixou
um problema aqui, esse problema tem que deixar de ser problema. Ele tem que virar uma solução, uma peça decorativa, um detalhe, e a gente soluciona sempre tudo, né? Então é isso. E aí, se a gente começar a falar, a gente vira a noite. Não, mas essas histórias que nos interessam. Você considera isso, esse atendimento, essa consultoria que você falou, um diferencial hoje, né? Porque já acontece, às vezes a pessoa não pode fazer tudo, mas eu falo, vamos deixar o seu projeto engatilhado e você executa conforme a sua necessidade. Certo. Você tem, eu fiz uma consultoria para um cliente com todas as dicas de marcenaria. Como ele tinha um pouco de habilidade, isso às vezes tem um parente que pode ajudar, o marido, enfim, eu dou a dica de onde comprar, o que ele pode fazer, eu indico alguns profissionais que ele pode buscar. Eu pensei em pôr um papel de parede, liga para esse profissional aqui que ele vai te atender, vai te ajudar, e a gente já pôs no projeto isso, sabe? Então, assim, tudo pode acontecer na arquitetura e eu e o meu indicado, eu e a pessoa que está precisando até presentear, eu já fiz para o meu mercado agora imobiliário, voucher para o corretor, dar de presente. Olha, assim que você pegar o seu apartamento, você tem essa consultoria. Faça um experimento com essa pessoa, ela vai te dar ideias, porque às vezes você fala, é tão pequeno, mas esse pequeno pode ficar um grande conforto, com muitos armários, porque a gente faz acontecer, né? Muda uma pia de lugar, e uma parede, uma porta, e aí amplia, tira um terraço, leva a cozinha para o terraço. Tudo é possível na arquitetura, e aí o cliente tem que passar a necessidade, e a gente vai fazer a criação junto com ele, para ele dar o ok, para a gente jogar no 3D e ele visualizar. Então, isso pode ser tudo compartilhado na nossa empresa, inclusive posso o meu Instagram, claro, Ione Nóbrega Decor. Então, você pode achar tudo o que eu já fiz, os espaços compactos, lá a gente tem colocado bastante coisa. Sim. O meu Instagram era para estar assim, lotado de coisa. Às vezes eu não dou conta, eu termino uma obra, quando eu vou ver já estou em outra, não fotografei aquela, e agora o pessoal puxando minha orelha, põe meu apartamento, põe, e aí eu estou começando a estruturar, né? E aí a gente faz um pouquinho de tudo, a gente faz um pouquinho de campo. Eu amo muito, desde que eu comprei a minha casa de campo, que você também já teve o prazer de lá, eu aprendi muito com, como chama, amor? Paisagismo. Paisagismo, legal. Isso é uma coisa que eu aprendi a gostar. A minha casa inteira, o paisagismo foi feito por mim. Eu passo no Ceasa, carrego o que eu achar que eu vou precisar, e aí eu chego lá com o meu jardineiro, a gente vai organizando todo o espaço e tá bem legal. Todo mundo... vou fazer uma visita de novo. Olha só. Né? A gente fez várias áreas, fizemos mirante e colocamos os quartos de hóspede, e quem olha assim na íntegra fala, gente, é um chalezinho, só a fachada, porque quando entra lá acontece tudo. Fizemos umas coisas muito bonitas de arquitetura, está no meu Insta, que é uma passagem do chalé para um salão gourmet com vidro, sabe? Muito vidro. Então, isso é uma outra área, que é uma casa, um campo, e assim vai, né? A arquitetura é 200 por hora. Eu fico imaginando aqui, né? Porque com todos esses lançamentos do mercado imobiliário, aqui, desde aquela época até agora, tudo é atual, né? Sim. E, assim, a experiência que você tem de olhar todos esses plantões, toda, né, aquela coisa, você vai pegando um olhar refinado, ainda mais a pessoa que gosta, imagina aí a capacidade que você tem, assim, de incríveis. Eu amo coisas antigas, né? E a minha casa é uma mistura, assim, do moderno, né? Contemporâneo, mas eu amo uma peça antiga. Eu vou te contar uma coisa até engraçada, que meu marido falou, não, essa mulher pirou. Eu moro em Pinheiros hoje, e aí a gente andando na rua, e lá tem muito carroceiro. Eu vi dentro da carroça do rapaz um móvel. Eu falei pro meu marido, para o carro. Eu falei assim,
que foi? Eu falei, para. Saí lá correndo lá nas ruas lá. Falei pro moço, onde você vai com isso? Ele falou assim, a senhora quer comprar? Eu falei, eu quero. E aí ele pegou e eu falei, bom, não sei onde eu vou pôr. Aí eu falei, põe aqui na calçada, em frente ao meu prédio. O meu zelador falou, aqui não pode. Falei, mas eu dou um jeito. Aí eu fui no outro prédio que a gente aluga a vaga, falei com o zelador, deixa eu colocar ela aí, é só até amanhã de manhã para eu poder levar já para restaurar a peça. Aí ele falou assim, tá bom, mas olha, amanhã cedo. Eu falei, não, pode deixar, eu vou organizar bem lá na garagem. Ali mesmo, aquela noite, eu desmontei, era tipo um buffet, assim, com aquelas portas de vidro. Aí eu já fui tirando sem barulho lá os vidros, com meu martelinho lá. Desmontei toda a parte de cima, que eu queria só a parte de baixo, né? Aí eu desmontei, deixei tudo empilhadinho lá. Coube até no meu carro, pra você ter ideia. Enfim, eu levei, o cara restaurou aquela peça, lixou inteira. E ela era de madeira assim, maciça, bruta? Uma peça com muitos, aquela madeira contornada, aqueles pezinhos redondos, sabe? Linda a peça. Não era muito pesada, porque tinha aquela madeira mais leve compensado em algumas partes, então deixava a peça mais leve. Certo. Mas foi nossa, aquela minha peça, gente. E eu fiz. Então, assim, é aquela pessoa que gosta e tem um pouquinho, ou tem o dom. Às vezes é uma peça lá, vai jogar fora, não faz isso. Às vezes o cliente, sabe, descarta. E às vezes aquela peça tem até uma questão emocional, né, das pessoas da família. Esses jovens de hoje... o meu filho falou, mãe, sabe aquela minha amiga que mora lá no Brooklyn, que morava com a avó? Eu falei, sei. Ela falou assim, então, a avó dela faleceu e ela tá vendendo todos os móveis velhos. Eu falei, não. Como assim? Eu quero ir lá. E o Fábio, calma, mãe. Eu falei, eu quero ir lá. Aí eu falei, Paula, você pode me receber? Você está vendendo umas coisas? Gente, eu cheguei tarde, porque ela pôs no jornal. Nossa! E antiquário foi lá e comprou tudo que podia. Mas quando eu cheguei lá, tinha uns quadros que ela falou, esses quadros eu vou jogar tudo fora. Eu falei, pode separar, vou levar. Aí ela falou, essas poltronas. Eu falei, eu quero as duas, quanto? Aí ela deu um preço lá, que eu falei, meu Deus. Eu falei, você tem certeza que você quer vender por esse preço? Ela falou assim, eu não gosto. Olha o que eu estou comprando. E abre lá e me mostra esses móveis modernos, sabe? Mobile. Gente, eu falei, meu Deus. Mas se eu não comprasse, alguém ia comprar. Porque ela já estava entendida ali que aquilo não interessava para ela. Aí eu comprei. Gente, essas minhas poltronas estão na minha sala de lareira. Coisa mais linda do mundo. Eu já mandei forrar, trocar aqueles botões assim. Nossa. Aí eu falo, gente, é ter o start e correr atrás, sabe? A minha casa é assim, uma casa muito de aproveitamento das coisas e ela é um aconchego. Eu adoro olhar as coisas que eu faço. Eu fico imaginando assim, né, como que surge, né, essa área criativa, né, esse desenvolvimento dessas peças. Aí você faz aquele projeto lá, tal, em 3D e mostra para as pessoas, aí você... Sim. Por exemplo, eu estou fazendo uma obra agora que a cliente, ela mora numa casa de 1.200 metros, no Morumbi, e tem muita peça antiga. E aí eu adoro, né? Então, ela contratou marcenaria de uma dessas lojas top planejadas. Ok, então a gente vai fazer um mix disso. Certo. Vamos usar as peças dela, vamos jogar uma iluminação adequada, porque não adianta também você joga uma peça... Se é pouca coisa, a gente vê de um jeito. Se ela vai fazer a casa seguindo esse tom mais retrô, também tem outra pegada, porque senão fica aquela coisa assim, gente, que decoração é essa mistura, né? Uhum. Enfim, eu amei na casa dela. Eu falei, ai meu Deus do céu, quanta coisa linda. Só que eu não tenho mais espaço onde pôr nada. O Marcos falou, pelo amor de Deus, não traz mais nada para cá, porque daqui a pouco eu tenho que sair para poder entrar coisa. Uhum.
Mas às vezes eu até faço doação, sabe? Mas eu não deixo passar fome, Deus. Que nem, tem uma coisa muito interessante hoje nas reformas dos novos, porque todo mundo joga muita coisa fora. É vaso, é pia, é porta de vidro, aquelas vidraças, sabe? E aí, isso eu já venho há alguns anos, no começo eu falava, gente, ele vai descartar, vou guardar. Só que chegou uma hora que eu falei, gente, eu não devo enfiar tanta porta. Aí eu comecei a doar. Fiz doação lá pro pedreiro, para não sei o quê. Todo mundo... Meu pedreiro, o barraco dele é de alto padrão. Olha só. Não, ele está no 3º andar já. E aí você vê, ele tem nicho com iluminação. É incrível. Entendeu? É que ele vai testando lá não, e vai... eu vou dando, né? Os caras tiram as pias bonitas. Fran, pode levar. Aí ele faz o banheiro, ele põe o azulejo, ele tira. O cara vai tirar o azulejo, ele tira com cuidado. O aproveitamento dele é espetacular. Não, eu tô aqui lembrando de uma coisa. A gente está fazendo uma obra aqui em São Caetano, né? No condomínio lá de casas. E aí, assim, o cara terminou lá de fazer a casa novinha. Novinha lá, acabou de construir, de decorar e tudo. Ele pôs para vender, né? Aí chegou um novo proprietário lá. Tudo lixo. Não, tirar tudo isso daí, né, e tal. Aí você vê, é uma coisa assim, então, absurda, né? Mas tem uma novidade. Tem um empreendimento. Depois eu corto essa parte. Tá. Você continua. Tá. Tem um eu sou meia... Porque você fica à vontade. Tá. Tem um empreendimento na Alameda Santos de um altíssimo padrão. Assim, para você ter ideia, a decoração toda é inspirada num hotel de Nova York. Nossa. Né? Então, o que acontece? Fazia tempo que eu não via isso. Esse incorporador está entregando tudo, sem vaso sanitário, sem porta, sem piso. O cara já entra, olha que maravilha, já entra gente. e vai fazer a obra do jeito que ele quer, né? Ele vai pôr, porque é um alto padrão, o cara que não vai querer o que está lá, ele não quer todo mundo igual à casa dele. E aí, olha, não é uma novidade, você foi do mercado, né? É uma novidade, com certeza, porque às vezes você pega lá, né, você comprou, pagou por aquilo, e aí você não vai usar. Né? É um desperdício, né? Na verdade, tá fora. E eu vou te falar, antigamente, hoje, com esse desperdício, né, de as portas, você vê assim, aquelas portas grandes, 5 metros, o cara tira e ele nem vende mais, porque é todo mundo tirando. Então, é realmente alguém que vai usar. Aí eu termino fazendo doação, dou para os pedreiros, vende o alumínio. Para poder levar embora, né? Porque não tem, assim. E o frete é o meio de transporte, então... Você vê, então eu também abençoo muita gente com essas coisas. Então, porque às vezes a pessoa está precisando, pega lá uma coisa nova, só nem usou, nem foi usado. Aí então, quem eu posso ajudar com isso também, quando eu vou desmontar uma obra, eu já falo, vai ter vaso, vai ter pia, vai ter isso, porque isso não se vende mais hoje. Aí, tá vendo, gente? Qualquer coisa aí, você pode ir buscar a Ione, viu? Tô precisando. Tá precisando de alguma coisa aí, só consultar ela ali. Mas você sabe que eu conheci um rapaz muito interessante, eu estava fazendo uma obra, eu trabalhei muito tempo para uma construtora, fazendo o decorado na torre, e depois... eu conheci nessa torre que eu estava repondo 3 apartamentos, decorando os 3, repaginando tudo. Eu encontrei um cara saindo assim com muitos vasos sanitários, aqueles caros, grandes, sabe? Aí eu falei, moço, onde é que você vai com tudo isso? Ele falou, eu compro. Só que ele compra baratinho. As portas, para você ter ideia da sala, era porta blindada, ele pagava assim R$600. E no mercado é uma porta de 10, 12 mil. Olha só. E ele tinha um depósito que ele ia juntando. Então, até hoje, eu cheguei a indicar. Tem gente que quer. Foi uma mulher que falou: nossa, senhora, me indica, eu quero fazer uma casa. Vai 3 portas de vidro. Então, eu passei, ela comprou com ele, comprou vaso.
Então, sabe, esse mundo que a gente vive, tudo acontece, Tudo né? acontece, né? Uma rede de contatos É bem muito, legal, muito nossa, legal, muito legal. bom. Muito rica, né? Para falar a verdade. Aí você vê com essa movimentação toda, você anda para São Paulo assim, olhando para cima lá, tal, é prédio em cima de prédio, né? Como que tá esse segmento? Você falou para mim, Iona, uma curiosidade que eu tenho, está trabalhando com bastante estúdios, né? Sim. Com essa parte aí, né? Como que é essa... Nossa, é maravilhoso. Olha, é uma coisa que eu peguei muito gosto, porque quando eu comprei meu escritório no Anália Franco, que hoje a gente está em Pinheiros, né? Eu entrei e aí eu entrei como síndica, e na primeira reunião que nós fizemos, aquela de quem quer ser o síndico, eu falei, eu gostaria... Porque, aí o pessoal, mas por que você quer ser síndica? Porque não tem salário? E por quê? Eu falei, porque eu quero fazer a minha propaganda. Eu sou design de interiores, tenho uma empreiteira, tenho um arquiteto e um engenheiro que me assiste, e eu gostaria de pegar obra nesse prédio. Fui muito clara, para depois não falar que, ela virou síndica para pegar tudo. Eu falei, então eu estou deixando bem claro a minha proposta que... De contrapartida, eu conheço de obra e posso ajudar o prédio na composição dele, está começando e tal. Foi maravilhosa essa sinceridade que me rendeu mais de 50 obras esse prédio. Olha só. Então, e assim, eu ganhei um prêmio num dos escritórios de um advogado lá, que me levou para fora, que foi uma concorrência de arquitetura que lá na região tem. E aí eu ganhei um prêmio. Então, sabe, ali foi assim onde eu peguei gosto pelo compacto. E depois não tinha os estúdios, aí saiu dessa gama do comercial, começou a vir os estúdios. Começaram a entrar os estúdios e eu tive muita sorte, assim, porque eu já entendia muito do que eu fazia em 30 metros. Porque eu fico imaginando, né? Porque, você... Não, eu fazia 3 ambientes, recepção, sala do dentista e sala do... Então, num espaço compacto, é um desafio. Então, quando foi para fazer o residencial, que é muito melhor, porque você faz um living aberto, você pode pôr um xarabe, uma peça que divide. Nossa, eu graças a Deus, eu tenho cliente para todo mês. Nossa, que legal. Entendeu? Hoje eu tenho um dos meus clientes que ele está na 10ª unidade, ele não é de São Paulo, ele comprou o primeiro, aí ele me contou, Ione, me indicaram você e tal, e a minha mulher quer me matar, que eu comprei esse apartamento, que ela falou, você é louco? Pagou, na época ele pagou 500 mil. Você pagou 500 mil nisso daqui? A mulher dele, brigando com ele falou, só que eu comprei e agora você tem que me ajudar. Gente, quando eu entreguei o primeiro apartamento, porque eu entrego chave na mão, o cara vai já para dormir no apartamento. Eu atendo gente de fora, de outro país, então ele faz comigo e eu entrego papel higiênico, água na geladeira. Teve um cliente de Miami que ele até me mandou a lista. Ione, Coca-Cola, isso. Esse cliente eu fiz um estúdio, hoje eu estou fazendo um apartamento de alto padrão, de 150 metros para ele no Campo Belo, e ele está aguardando um de 400. Nossa, que então legal. as coisas vêm, sabe? É no compacto que eu consegui, você vê, pegar alguns clientes que... o que é dedicação, né? Paciência, é verdade. levar bronca, a gente leva, mas às vezes aí tem que saber engolir o abacaxi mas não... com tudo, e porque depois às vezes é o momento do nosso cliente, e aí a gente tem que entender e depois dá tudo certo. Porque as pessoas acham também que é tudo flores, não é. Não é. Então, essa questão que eu queria te fazer uma pergunta. Ione, tem algum caso assim que você fala assim para mim, assim, putz, isso aqui foi uma superação. A gente subiu um degrau aqui de aprendizado. Tem algum caso desse? Tem. Fala aí um. Eu peguei um apartamento de alto padrão de uma cliente que eu já tinha feito uma obra e esse apartamento estava fechado há 16 anos. Quando eu peguei esse apartamento, ele já tinha, assim, várias coisas. O cara mexeu, assim, em tudo. Um quarto, ele pôs uma banheira no meio. Aí, enfim. Aí eu falei,
Pode deixar, vou fazer fiz o 3D, a cliente amou, só que aconteceu tanta coisa. Porque, para você ter ideia, só te dar uma ideia, quando eu liguei o gás, o cheiro de gás, assim, tudo passado, né? Eu fiz o projeto, já no final, a gente foi testar o fogão, o cheiro de gás era assim, terrível. A gente olhava e falava, gente, onde é que está isso? Precisamos chamar uma empresa dessas que detecta. Aí foi andando, olha, tá aqui na lavanderia o problema. Aí a gente teve que quebrar aquele piso, que eu não tinha feito, ali já tinha piso. O cano estava solto. Estava solto, aberto. O gás estava no chão. E, então, assim, são coisas que a gente... E até o cliente entender que esse problema não é meu, imagino que você não... Né? Então, aí a gente porque quebrou. Como que você ia descobrir, né? Fala aí, fez toda uma instalação nova e tal, que ia ter um gás lá. Um cano sem emenda, sem fechar, então. E aí, aí a mulher super desesperada, nervosa, tal, não sei o quê. E aí já começando a achar que, nossa, e agora? Sabe, essas coisas. E hoje, aí eu vejo o fim dessa obra, que levou... Acho que uns 6, 7 meses, com muitos problemas de vizinho que não aguentava o barulho, vazamento no apartamento de baixo, que já por conta de quem mexeu anteriormente, ter que mexer embaixo. Gente, assim, é uma obra que eu não desejo para nenhum arquiteto, nenhum empreiteiro, para ninguém. Mas que até eu fiquei assim, meu Deus, quando vai ter fim isso? E ficou maravilhoso. E ela fala, ai, Ione, eu te entendo. Nossa, sabe, no final, até quando uma pessoa foi final de ano, saindo de férias, aí ela me deu o meu chocolate lá, o panetone lá, o kit lá do Natal. E eu até chorei, sabe? Olha só. Assim, da gratidão dela e de tudo que nós passamos. Foi assim, isso eu posso chamar de uma super, porque deu problemas em todas as áreas, porque e hoje eu penso muito em pegar uma obra começada. Às vezes é melhor zerar. Gente, não vamos aproveitar nada do que está aqui, vamos zerar esse apartamento como se ele fosse comprado zero e começar de novo. Uhum. Porque, infelizmente, hoje muitos pedreiros viraram empreiteiros. Certo. Né? A mão de obra hoje, eu acho que, até falei para o meu marido, para mim está um colapso, sabe? Tá, verdade. Você é da área, verdade. Você sabe. Verdade. Porque tem muita gente que cobra uma fortuna, que são os bons, e esse você vai pegar agenda, não tem. Não tem. Aí você encontra outros que mais ou menos, e aí você tem problemas. Então você hoje tem aquele cuidado numa contratação, olha, bem complicado. Então hoje tem que realmente pensar 10 vezes em quem que vai trabalhar para você, para não fazer 2 vezes, não ter perda financeira. Às vezes o cara se empolga, ele pega, porque está entrando dinheiro no caixa do empreiteiro, né? E depois não entrega, não dá conta. E eu sempre falei para o meu contratante, olha, eu sou uma empresa que eu tenho um CNPJ. Isso eu acho que já é uma vantagem para você que vai contratar. Onde é a sua empresa? Busca saber dessa empresa, porque aí você tem alguém ainda para processar. E aquele que você contratou de boca, que sumiu com seu dinheiro? Aí não funciona. Então isso é uma dica muito importante para quem está começando. Tem que ter um contratinho, tem que ter uma segurança, porque tem muita gente que pensa que sabe e não sabe. Né? E te deixa num prejuízo, ou te larga lá, ou quando viu que ele não sabe, ele se manda. Então tem que saber com quem que você vai falar, né? E muitas vezes a pessoa pega um profissional que ele está acostumado com uma determinada qualidade, né? Que talvez é a qualidade dele. Não é boa para mim, né? Que não atende às exigências do mercado. Eu peguei uma pessoa assim, fazendo um teste. Mas eu vou falar de uma pessoa que trabalhou para mim, que eu acho que isso é uma experiência legal, até para quem tem sonhos, como eu tive um dia e graças a Deus eu realizei, mas eu sou uma mulher que eu sonho sempre.
Eu a gente sempre não pode quero, parar. eu quero viajar, eu quero passear, eu quero ter esse poder, né, da minha capacidade de conquistar o que eu quiser. E eu acho que qualquer pessoa pode querer assim como eu, né? Com certeza. Eu conheci um rapaz que ele veio trabalhar comigo, ele devia ter uns 18 anos. E aí a tia dele era minha corretora. Quando eu montei meu escritório de arquitetura, ela falou assim: ai, chefinha, dá oportunidade para o meu sobrinho. Aí eu falei: o que ele sabe fazer? Ah, ele pinta. Eu falei: manda ele, vamos experimentar. E ele chegou, uma rinite. Como que esse menino pinta, meu Deus? E ele com aquela máscara, aquela azul que fecha, e rinite. Mas ficou lá me ajudando, assistente de pintor, não sei o quê, e o tempo foi passando. Aí ele falou, e ele muito interessado em tudo que fazia ali. Ele chegava no horário, saía no horário, e ele queria conhecer. E aí ele trabalhava o pintor e o meu eletricista. E ele ajudava o eletricista, que é um senhor que está comigo até hoje. E aí ele falava assim: eu vou ajudar o tio. Era puxar fio, não sei o quê, e foi fazendo, e foi aprendendo. Daqui a pouco ele já estava entendendo um pouquinho da elétrica. Com o passar do tempo, o cara ia fazer o gesseiro, que vai trabalhar com placas de drywall, ele ficava ajudando também. Um dia ele falou assim: o Ione, deixa eu fazer um drywall para você, eu já sei fazer. Aí eu falei: Felipe, é muito complicado a gente... Aí surgiu uma oportunidade de que eu fui fazer a clínica da minha sobrinha, e aí eu falei: aqui você pode fazer, porque é da família, e eu estava fazendo um investimento para minha sobrinha, para ajudar ela. Aí ele fez, gente, perfeito o drywall dele, super bem instalado. Falei: Felipe, já ganhei um gesseiro. E aí ele começou no drywall, ficou no drywall e tal, e eu ia embora, ele ficava com o marceneiro. Olha só. E foi o tempo, tal, não sei o quê, e ele fazendo: eu posso fazer um negocinho aqui para o escritório? Pode, pá. Aí ele falou assim. Aí eu comecei a trabalhar nos decorados de uma construtora, e ele falou: deixa eu montar um decorado. Eu falei: Felipe, é muito, sei lá, investir nisso, vamos tentar. Aí eu deixei ele fazer um apartamento de um amigo meu. Gente, ele é um marceneiro hoje, com 28, acho que tem uns 26 anos, que ele já tem o carro da empresa, as máquinas. Ele trabalha... Ele deve ter uns 10 marceneiros trabalhando para ele. Tanto que ele foi numa obra essa semana fazer uma medida. O meu cliente falou: esse menino aí é um marceneiro? Eu falei: e você vai ver que marcenaria. Então, e ele falava assim para mim: você é rico. Eu vou ser rico. Quando ele começou a aprender a trabalhar, porque até então a tia deu a referência que ele precisa fazer alguma coisa. Então, é aquela coisa da convivência, dele ver a prosperidade da minha empresa, de quem estava comigo, as pessoas que a gente trabalhava, a oportunidade de você dar para uma pessoa, como é importante, né? E aí ele falou, trabalhou mais uns 2 anos na marcenaria comigo, e agora hoje ele trabalha como eu contrato ele. Ele tem uma marcenaria dele, já com alguns funcionários lá, e se Ele vira. tem bastante, viu? Ele tem, que nem... ele está fazendo Morumbi comigo, toda esquina em um lado, ele em outro, fazendo outras coisas desse apartamento que é alto padrão. E assim, gente, eu tiro o chapéu, sabe? Nossa, que por legal. isso que eu falo, eu vejo às vezes um rapazinho que tá... Falei, gente, eu falei... ou acompanhando um pai que é um profissional da área, eu falo: dá valor para isso, pega isso com vontade, com gosto, porque você não vai ser empregado de ninguém. Porque hoje, Ione, a gente está assim, ó. Você vê que não tem o Senai, por exemplo, dentro da minha área, por exemplo, né, para fabricação de escadas. A gente tem lá um caldeireiro,
né? Que é o profissional que entende um pouco mais de metais, né? Além do serralheiro e tal, Sim. né? Que é uma outra categoria, entendeu? E aí o que acontece? O Senai não tem mais. Não tem, era tão importante. E aonde que a gente não. vai achar essas mãos de obras aí e tal? E outra, quem está no mercado não quer esse tipo de trabalho. Não quer mais. Entendeu? Porque ele acha que é muito pesado, que é isso, que é aquilo, mas hoje você tem ferramentas. Mudou, né? Toda aquela parte que era feito artesanalmente. Não tem mais, né? O pessoal quer tudo reto hoje, tudo prático. reto, né? E hoje a gente faz escada curva, né? Que você vê lá, né? E aí, nessa questão da escada curva aí, o buraco é mais embaixo. Por quê? Precisa de cálculo, né? O desenvolvimento das chapas, planificação, né? Traçagem e tal. Tudo bem, muitas coisas a gente faz hoje no computador, né? Mas nem tudo, entendeu? Nem tudo. Então a gente teve que desenvolver... Na mão de obra mesmo. Exatamente. Tivemos que desenvolver alguns processos, por exemplo, né? Sabe, aquela curva lateral, aquela chapa, que as pessoas têm uma ideia de que você pega aquela caixa lateral da escada e você faz ela... passa na calandra, caixa pronta. Não existe isso, entendeu? Não. Tem que fazer em 4 partes, né? Parte de cima, parte de baixo e as 2 laterais. É uma arte, né? É uma arte. É uma arte, É uma gente. arte. Então, a escada, para mim, é uma escultura. então, exatamente. Eu fui numa loja É em Nova York, eu acho que quem conhece talvez, acho que era da Tommy. Gente, aquela escada larga, redonda, assim, que vem de um lugar muito alto. Gente, que coisa... Para mim é uma escultura aquilo, sabe? E as suas, que eu já vi de vidro. Ai, que coisa maravilhosa. Gente, acho que eu queria ter... Você sabe que eu te levei na chácara lá para resolver escadas, né? E no fim eu fiz a alvenaria, porque eu sei que a demanda é grande também para, né? E eu fiz umas alvenarias, mas ficou bem bonita. Então, mas ainda preciso de você lá. Quero ir lá, vamos lá. Eu ainda preciso de você lá. Porque o serralheiro que eu contratei, eu falo, Jesus, é para poucos, viu? Fazer uma escada redonda, contornada, é para poucas pessoas, porque essa é uma necessidade que eu preciso. Então. Gente, que faz parte da arquitetura, né? Faz parte, né? E assim, a gente gosta, né? De, aquela questão lá de uma curva bem feita, né? Então, muito legal. Muito legal, muito legal. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, ó. Pergunta legal aqui, ó. Na sua visão, o que é essencial para que um ambiente tenha identidade e reflita de verdade a essência de quem vive ali? Tá, a minha opinião é dessa necessidade de... aí entra naquilo que eu te falei, de você conhecer a família, conhecer personalidade, sabe por quê? Às vezes o marido é aquele que fala assim, eu não gosto muito, mas eu preferia que fosse assim. Mas a mulher é a que fica mais tempo. Então, é aí que você reflete assim, poxa, mas ele gosta. Então, você tem que juntar os dois, sabe? Agradar os dois. E aí você pôr a essência dele com a dela e eles chegarem, nossa, amei. Então, tem que ter a cara de quem vai morar, né? Para poder você chegar e ter orgulho. Quando eu entro na minha casa, eu sou uma pessoa que gosto de iluminação. Eu sou louca por luz. Então, os meus estúdios tem muito botãozinho. Esse pórtico acende, aquele ali, aquele da cama acende, esse sozinho. Então, eu ponho muito coisas isoladas, porque eu gosto de iluminação. Eu gosto de chegar nesse canto e ter uma luz aqui só para mim. Eu vou ter visita hoje, eu quero muita luz, para poder mostrar a beleza do que eu fiz. Então, jogo luz. E isso é o que você me perguntou. É o conforto. E as pessoas gostam muito. O estúdio do Mabson, que ele tem no Airbnb, muita gente elogia a iluminação. Incrível, né? Nossa, muito legal a iluminação do seu apartamento. Ele vai para um canto, tem uma luz, ali tem outra, aqui tem outra, aqui tem uma trilho. É bastante iluminação, mas elas são isoladas. Então, não é aquela poluição, né? Então, e se acender todas, se conversa, fica harmônico. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi bem o que você queria, com certeza. Mas eu acho que
tem que ter a identidade da família, não especificamente de um, né? De um, né? Tem que ser por mais conjunto, que, se eu te falar que eu fiz esse apartamento desse meu amigo, que foi o primeiro apartamento que ele fez comigo, esse meu cliente falou, eu não entendo nada, cor, nada. Eu falei, então, mas eu quero compartilhar com você. Essa cor te agrada? É bonito. Vamos combinar essa cor com essa? O que você acha? Vou pôr um móvel aqui. Ele falou, eu não consigo visualizar. Mesmo no 3D, mas ele estava no primeiro apartamento dele, um jovem, e aí eu ia fazendo, então eu exigia a visita dele lá com frequência. Uhum. Olha essa peça, nossa, que lindo, olha isso, olha aquilo. E no final ele falou assim, gente, todo mundo que vem aqui fala assim, eu não sabia que você tinha esse bom gosto. Ele, claro que eu tinha. Olha, você entendeu? Ele falou, eu tenho o maior prazer em falar que o bom gosto ali era meu. Então, isso é divertido, legal, porque ele acompanhou e ele foi gostando junto. Uhum. E no final, vou te falar que ele pediu um papel de parede, eu coloquei e ele pediu para trocar. Olha só. Então, ele entendeu a personalidade dele, que o apartamento todo estava a cara dele, mas que aquele papel, quando ele entrava no quarto, ele não se sentia... Não se sentia bem ali. Entendeu? Né? Então, eu achei ótimo. Falei, maravilha, vou trocar. Nossa. E aí, a gente pôs um papel mais suave e ele amou. Nossa. Mas o papel ficou bem legal, mas realmente eu falei, um apartamento de homem, mas isso foi bom para a gente até entender, até para mim, são coisas que a gente aprende todo dia. Com certeza. E eu entender que aquilo não combinava e ele soube no final reconhecer isso, né? Nossa. Então é isso. Isso não tem preço, nem valor, né? São coisas que vão agregando na minha vida, e aí você vai pensando, poxa, ou você pode até provocar isso, né? Uhum. Para a pessoa entender que esse toque foi meu. E aí, no final, já foi legal. Eu falava, olha, entra na internet, vê esculturas, olha, essa prateleira precisa de umas esculturas, uns quadros, vou te mandando ideias, vê o que você acha. E eu compartilho muito, o cliente compra muito também, porque eu mando ideias, eu mando coisas para ele buscar, porque ele tem que ter esse gosto também, sabe? Não é só o arquiteto que vai lá e fala, gente, arrasei, fiz, ficou lindo. Não, o cliente tem que falar, eu arrasei também. É verdade. Esse eu acho que é a questão, né? da coisa que faz brilhar até o olho. Exato, gente. Não tem coisa melhor que no dia que eu vou entregar um apartamento, eu coloco, ele é uma louca, eu vou nas lojas, eu compro enfeite, eu compro plantas, eu coloco cheirinho, sabe? Aquele cheiro de casa, de... Bom, enfim, o cara entra, ele cai duro. Então. Entendeu? Então, é isso que a gente quer, sabe? Putz, me realizei. E aí eu vou embora para a próxima com aquele gás, porque eu falo, poxa, eu quero esperar aquele agora. E é um melhor que o outro. Não, que maravilha, eu tenho né? certeza. E a arquitetura, eu vou te falar, o pessoal fala, você ganha mais dinheiro aonde? Não é na arquitetura. Eu ganhei no mercado imobiliário, que hoje a gente sempre vai ser corretor a vida inteira. Eu sou e você também acho que é. E quem um dia pôs o pé na corretagem, sempre vai ser um corretor. Sempre. Porque alguém vai pedir uma opinião de uma compra e você pode fazer uma intermediação, porque você tem conhecimento e vai ajudar e vai ganhar. Né? E às vezes até aqui comigo já aconteceu. Mas não é meu carro-chefe. Eu peguei lá, então, exatamente. Peguei uma escada lá e tal, aí o cara tava falando, puxa, eu tenho um apartamento ali, eu queria vender ele, não sei o que lá. Arrumei um comprador pro cara, fizemos uma negociação. Gente, e não é uma delícia? Isso tá na veia, né? Quando entra na veia, não sai. Mas, olha, eu adoro esse trabalho, para mim tem tudo a ver, sabe? O cara que compra, ele reforma. Então, eu falo, às vezes o meu slogan é negócios imobiliário e decoração e reforma, sabe? Tudo meio junto. Porque tem Não, você tem o dom, pô, entendeu? Não tem e aí assim, não é que eu quero fazer tudo, eu quero te vender e quero reformar e dar certo. Então. Né? E é isso, Aldo, é uma delícia. Se a gente fala aqui a noite inteira, hein? Não, vamos lá. Ó, eu quero que você deixe aí dicas práticas para quem quer começar na área de decoração e design de interiores. Quem quer atuar. Quem quer atuar. O empreendedor está iniciando lá.
Tá. além de ser um arquiteto ou designer, ele tem que ter um, né? Hoje em dia eu tenho muito relacionamento, porque eu dei muitos estágios. Apesar de eu não ser arquiteta, tenho um conhecimento gigante de obra, você sabe. Uhum. Eu fiz minha casa sozinha, desde a fundação até a entrega, porque eu sempre busquei entender a arquitetura, né? Desde da fundação até a parte de engenharia e tudo, enfim. É uma coisa que me fascina isso. E sempre falo, hoje eu acho que os alunos, as pessoas que estão iniciando, não têm essa vivência do campo. Tanto que uma arquiteta, que é minha sobrinha, veio fazer estágio no meu escritório, porque eu tenho arquiteto e tenho engenheiro, eles assinaram o estágio dela. Ela é uma bolsista do Mackenzie. Olha só. Imagina o potencial dela. Quando ela chegou na obra, ela trabalhou comigo e falou, não quero isso para mim. Ela não quis trabalhar em obra. É uma coisa que você aprende, é uma outra faculdade, sabe? Mas ela ficou na parte de projeto, administrando a equipe e tal, mas a obra ela não quis. E eu acho que muitos formandos hoje, formados ou alunos, não têm esse conhecimento desse campo, né? Porque o estágio é muito relativo. Ela veio fazer estágio comigo, que eu já trabalhava com obra, para ela foi ótimo. Teve muitos conhecimentos ali com obra para o dia a dia, do que pode acontecer. Mas às vezes vai fazer um estágio numa coisa mais leve, então não conhece a realidade. Mas é importante, né? Você que está buscando isso, primeira coisa, acho que tem que ter o tesão, vamos usar o termo. Isso aí. O cara fala, eu amo fazer isso. Se não tiver isso... Tenho dúvida, não faça. Para não derrubar nada na nossa cabeça. Chama um cara, liga para um amigo que tem experiência, uma pessoa que tem experiência, para te dar opinião. Entendeu? E vai, ali você vai pegando todas... Porque a arquitetura, você é engenheiro. É técnica, não é? Técnica. Pô, aqui é viga, aqui é tijolo, aqui eu posso quebrar, aqui eu posso. E aí você vai conhecendo. Esgoto, o que aconteceu? Puta, então, assim, tudo tem jeito. E se você tiver esse gosto, esse dom, vai buscar. Porque eu amo fazer isso, não é o meu carro-chefe de, nossa, eu amo fazer isso porque eu vou ficar milionária. Não tenho mais essa preocupação. Esse trabalho hoje me dá prazer de fazer e saber que eu realizei uma família, numa coisa que hoje para o brasileiro o imóvel para muitos é o primeiro, então é uma realização, é uma conquista, e para os ricos uma delícia, né? Você faz tudo do bom e do melhor e só compartilha e gasta o dinheiro dele com qualidade. E aí esse cara te dá outra obra, e a gente assim segue. Vai lá, maravilha. Vai ser arquiteto, vale a pena, vai ser designer, vai ser decorador. Eu amo fazer a decoração. E eu me arrisco ainda a fazer algumas coisas. Eu fui atender uma arquiteta que eu faço obra para ela e decoro. Eu vou decorar o apartamento da filha dela agora, que ela me entregou, né? Para eu fazer. E aí ela falou, Ione, eu quero que você faça o projeto que você fez naquele apartamento de um cliente meu que ela visitou. Igualzinho, que é um estúdio. Ok, estou fazendo. Só que enquanto eu aguardava ela, eu estava no térreo. E eu vi uma cascata assim, sabe? Aí ali eu já peguei minha pranchetinha, desenhei todinha, porque era de bambu. Olha só. Já está pronta minhas 3 cascatas. E o Mabi hoje foi atrás da fonte para adaptar nela. Aí eu falei, Yasmin, eu fiquei aqui. Ela, mas estava frio, por que você não ficou no hall? Eu falei, esse barulhinho da água caindo aqui nessa cascata, que saía de um bambuzinho no outro e volta. Gente, em uma semana eu mandei para ela onde? Ela, você está brincando. Eu estou louca para instalar eles na minha casa. Então, assim, é a criação, é a vontade de arriscar, sabe? Vai lá, arrisca, faz. E vamos que vamos. Se não concluiu 100%, você já ganhou experiência para chegar, né?
Maravilha. Ione, infelizmente estamos chegando, você vê como passa rápido. Passa, e é tão gostoso. Aldo, nosso... Quero agradecer assim, a oportunidade de estar aqui no seu canal, de eu poder falar um pouquinho do que eu faço no dia a dia, porque eu não falo, né? Nós estamos honrados aqui de recebê-la, viu? Eu não falo sobre isso. A minha vida hoje é discutir projeto com cliente, ou dar ordem para um profissional aqui, ou ir às compras, mas ficar falando e lembrando das histórias da minha vida, que delícia que foi. Nossa, só te agradeço mesmo, foi super bom. Essa é uma primeira de muitas, viu? Pode considerar, que a gente tem ainda muita coisa para falar, para conversar. Adorei, muito gostoso. E vamos estender isso. Espero que eu tenha servido para levar para dentro de alguma casa. Com certeza. Uma ideia, uma vontade. E vontade, eu sempre falo, querer é o mover da fé. Então, quando você quer, vai buscar. Que um dia eu volto para contar um pouquinho da minha vida. Olha só que maravilha, hein? Tá bom, gente. Obrigada, viu? Eu quero que você faça agora a sua propaganda. Bom, eu sou, então, a Ione, eu tenho um escritório de arquitetura, o meu Instagram é meu nome, Ione Nóbrega, talvez você vai achar duas Ione lá, uma é da minha vida, um pouquinho de mim, da minha filha, dos meus filhos, da minha vida, que quando eu tenho tempo eu ponho alguma coisinha, e aí tem uma outra Ione Nóbrega /decor. Tá? Então, lá você vai conhecer um pouquinho do meu trabalho e lá tem meu contato, meu telefone, se quiser alguma coisa. Maravilha. Pode me ligar. Indico e recomendo, hein? Indico e recomendo. Então, agora eu vou fazer a nossa propaganda aqui, né? Claro. Que se inscreva no nosso Instagram, que é Escadas para o Sucesso Podcast, no YouTube também, para ver o episódio completo, né? Siga no Instagram e se inscreva no YouTube, né? Deixa lá um comentário. Curta, compartilhe, né? E se inscreva. E deixa uma mensagem pra gente aí, por favor. Tá bom? Então, esse foi o episódio número 26 do Escadas para o Sucesso Podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Deus te abençoe. Obrigada, gente.